Muito boa noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques do Bem na Tela desta segunda-feira, 21 de outubro de 2019. Nós começamos falando sobre uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta segunda-feira contra o deputado federal Sérgio Souza. Na verdade, ele foi o principal alvo dessa operação, ele que é do MDB do Paraná. A Operação Baza A, eu acho que é assim que fala, é Bazar com 2 As, ela apurou um esquema de fraude em fundos de pensão em 4 estados brasileiros. Mas aí tem uma ironia, o Sérgio Souza, ele é relator da CPI que investiga o quê? Os fundos de pensão. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos endereços, inclusive relacionados ao deputado federal, e ela foi deflagrada a partir de uma colaboração premiada de um operador financeiro investigado pela Operação Cui Bono, a mesma que prendeu o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que segue encarcerado desde setembro de 2017, e da Operação Patmos. Ele teria delatado esse esquema que inclui esse deputado federal do MDB do Paraná. Outro destaque desta segunda-feira foi um acidente que aconteceu com um avião de pequeno porte na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Esse avião caiu próximo ao aeroporto Carlos Prates, um aeroporto de menor porte lá da capital mineira, e matou pelo menos 3 pessoas e deixou outras 3 feridas. A aeronave caiu sobre carros numa rua normal da cidade, uma rua que não tinha nenhum tipo de espaço para um pouso forçado ou alguma coisa assim. Então, a aeronave sofreu esse acidente, as pessoas inclusive relataram ter ouvido 2 explosões. Pode ser que a aeronave tenha sofrido algum tipo de explosão antes de cair no chão. O avião tinha como destino a cidade de Ilhéus, aqui no sul da Bahia. Não foram divulgadas informações sobre os tripulantes da aeronave. Outro destaque do Bem na Tela desta segunda-feira vai para uma possível resolução daquela confusão envolvendo a bancada do PSL na Câmara dos Deputados. O Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, assumiu a liderança do partido na Câmara depois que o delegado Valdir deixou o posto. Na verdade, o Eduardo Bolsonaro ele já tinha obtido as assinaturas necessárias para ficar com a liderança do governo, eram 27 assinaturas. O delegado Valdir, antes disso vir a público, ele fez um vídeo e encaminhou para a imprensa dizendo que deixava o posto de líder do PSL na Câmara dos Deputados. No entanto, a possibilidade disso estancar a sangria ainda não está completamente confirmada. Por quê? Há uma informação nos bastidores que havia um acordo entre a liderança do PSL, o Luciano Bivar, e o ministro das Relações com a Câmara, de Relações Institucionais, o Coronel Ramos, se não me engano é esse o nome dele, para que Eduardo Bolsonaro não fosse alçado à condição de líder e que o delegado Valdir também não ficasse com posto. Seria uma terceira via. No entanto, não se chegou a esse denominador comum. O Eduardo Bolsonaro foi alçado à condição de líder e já exonerou já destituiu, na verdade, 12 vice-líderes do PSL na Câmara dos Deputados. No entanto, ao que parece, caminha para um processo de pacificação dentro da bancada do maior partido na Câmara dos Deputados na atual legislatura. Ainda agora, falando sobre as manchas de óleo no interior do estado, foi registrado o aparecimento das primeiras manchas em Itacaré, no litoral sul da Bahia. No final de semana já tinha sido registrado o aparecimento de pequenas manchas, de pequenas pelotas de petróleo bruto na cidade de Olivença, também nessa mesma região. De acordo com a Prefeitura de Itacaré, foi recolhido apenas 1,5 kg de óleo, ainda muito pouco se comparado com as outras praias. Aqui em Salvador, por exemplo, já foram retiradas mais de 100 toneladas de petróleo bruto. Então, essa situação ainda não chegou completamente lá em Itacaré. No entanto, deixou em alerta toda a região do Baixo Sul e Sul do estado, já que essas praias ainda não registraram a presença de grandes manchas de óleo. Foram registrados já, além desses 2 municípios, manchas em Vera Cruz, Itaparica, Salvador, Jandaíra, Lauro de Freitas, Conde, Camaçari, Entre Rios, Esplanada e Mata de São João. Agora tem uma situação inusitada. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma lancha de médio porte
que foi apreendida em plena BR-116, na região de Milagres. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a embarcação estava na carroceria de um caminhão e a autorização disponível era para uma embarcação, a autorização para o transporte era por uma embarcação de menor porte, ou seja, com dimensões menores. O motorista também não comprovou ter curso para condutores de veículos de transporte de cargas indivisíveis. A carga e o veículo ficarão retidos em um pátio credenciado pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, antes da gente ir para a interação com os nossos leitores, o repórter Gabriel Rios vai trazer um resumo do final de semana esportivo aqui na Bahia. É contigo, Gabriel. Olá, leitores do Bahia Notícias, falar sobre o futebol, falar sobre o final de semana dos times baianos. O Vitória que jogou na última sexta-feira, o Bahia que joga nesta segunda, daqui a pouquinho, contra o Ceará, às 7h30 em Pituaçu. Vale lembrar que o jogo será em Pituaçu, já que a Arena Fonte Nova recebeu neste domingo a celebração da canonização de Irmã Dulce, que agora é a Santa Dulce dos Pobres. O Bahia contou com tropeços de Corinthians, Grêmio, Internacional e, se vencer o Ceará, entra no G6 do Campeonato Brasileiro, pode chegar à 5ª colocação, que é o grupo que dá acesso à próxima Libertadores. Então toda a sorte ao esquadrão, que terá uma novidade nesta noite. A camisa tricolor virá manchada de óleo, porque essa é uma ação do Bahia contra o vazamento do petróleo em praias do Nordeste. Essas camisas serão leiloadas após a partida e essa renda será revertida para esses grupos voluntários que estão ajudando na retirada deste material. Sobre o Vitória, que jogou na última sexta, como eu adiantei, perdeu para o Londrina em casa por 1-0 e se complicou na Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com um estudo feito pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Vitória tem 41,5% de chance de ser rebaixado para a Série C do Brasileiro. O Leão, que tem 33 pontos conquistados, precisa fazer 45 para quase que eliminar as chances de ser rebaixado. Para isso precisa vencer então mais 4 partidas, restam 8, e essas 4 partidas ele terá a chance de vencer todas em casa se fizer o dever de casa. O próximo desafio, inclusive, é contra a Ponte Preta, mas aí é longe do Barradão, será em Campinas, no Moisés Lucarelli. O jogo acontece no domingo às 4 da tarde. Para fechar, nesta segunda-feira acontece a abertura oficial dos Jogos Universitários Brasileiros, que é o JUBES. É uma competição muito importante de estudantes e volta à Bahia após 51 anos. A competição espera receber cerca de 2.500 atletas e estudantes de todo o país, que irão disputar cerca de 3 modalidades em Salvador e na região metropolitana. Essas e outras notícias você acompanha na coluna de esportes do Bahia Notícias. Estamos de volta agora para interagir com os nossos leitores. A Mari Rodrigues está desejando uma ótima semana junto com a Silvana Oliveira. Márcia Rios dando boa noite junto com a Nilda Costa e a Rose Barreto. A Márcia Rios está reclamando que perdeu o super fã dela. Foi o Facebook, você tem que interagir mais com o Bahia Notícias para voltar a ser super fã do site. O Miguel Bezerra falando com a gente de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Ele fala que o governo federal só vai combater esse óleo quando chegar no litoral do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Tá aí a bronca. Isso aí a gente tem falado aqui no Bem na Tela já há alguns dias e também na rádio, no Isso é Bahia. Tem a Maria de Fátima dando boa noite. O Manuel Alves, como vai fazer a Bahia sem peixe? A culinária é o Bazé de Peixe. Boa noite, excelente semana. Ele está falando por conta da dificuldade que os pescadores terão em conseguir capturar os peixes, já que tem essa questão do óleo no litoral da Bahia. O Ciro Nascimento falando com a gente de Embu das Artes. A Rosângela Cardoso Menezes dando boa noite, ela que fala com a gente de Porto Seguro. A Márcia Rios está perguntando pelo Maurício, ele volta na outra segunda-feira, sem ser a da próxima semana. O Vander Pascoal está falando que Jodelcio Duarte hoje vai torcer pelo Bahia. Bora Bahia Notícias. Bora Bahia, minha porra. Desculpa. O Jodelcio Duarte é torcedor do Vitória, pelo que eu entendi. Ainda tem o Edinaldo Carneiro falando com a gente de Conceição do Coité. Tem uma pessoa, Sétimio Ciccerelli, falando tchau em italiano. Por último, ainda tem o Talbulos reclamando que uma localidade
de Santo Estevão está há 150 dias sem cair uma gota d'água, pedindo atenção da Embasa. Bom, o Bem na Tela fica por aqui, nós voltamos nesta terça